Ok, gente, então a partir desse momento, né, nosso encontro, tecendo redes, né, cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes, promovido aí pela supervisão clínica institucional do CAPS Renascer, está sendo gravado, né, com o consentimento de todos os presentes. Se alguém tiver alguma questão contra a gravação, pode se manifestar, tá? Então, mais uma vez, todas e todos bem-vindos. Nosso formato da conversa de hoje, né? Então, a gente pretende ir até 10h30 no máximo, né? Se, eventualmente, nossa chamada for interrompida ou cair, aí eu vou pedir um tempinho para nós reenviarmos o link pelo e-mail da confirmação do encontro. Então, nós teremos três falas hoje, né? Eu vou fazer uma apresentação breve da questão das redes de saúde mental na infância e adolescência. A doutora Priscila, psiquiatra da infância e adolescência, vai falar logo a seguir. E depois Mariana, terapeuta ocupacional do Centro de Reabilitação, vai falar da equipe de reabilitação intelectual no Centro de Reabilitação. Vou sugerir que, antes das nossas falas, né, e pelo menos na minha fala eu vou deixar aberta a participação das pessoas, a gente vai ter um tempo de fala mais ou menos dessas 3 pessoas que vão apresentar em torno de 15 minutos, e talvez 5 minutos aí de intervenções logo após as falas, para a gente ter mais tempo ao final que todas as pessoas possam dar suas contribuições, ok? Eu já me apresentei, se as pessoas puderem abrir as câmeras, dar um oi, falar de onde estão falando, seria ótimo para a gente fazer esse formato de diálogo mesmo proposto para tecer as redes, né? Então, fiquem à vontade a partir desse momento para se apresentarem e a gente, logo a seguir, depois das apresentações, pode iniciar com as falas. Fiquem à vontade, gente. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui junto com o Guilherme, né? Para realizarmos mais essa atividade que é pertinente à saúde mental da criança e do adolescente, que também é da nossa área de abrangência, né? E que tenhamos, né, um momento muito exitoso, né? Tá? Com toda a participação de todos os presentes, tá? Eu sou Tânia, sou gerente do CAPS Renascer. Obrigado, Tânia. Acho que a gente pode ir dando sequência. Quem quiser se apresentar, nós temos 17 pessoas na sala, acho que pode ser de uma maneira bem dinâmica. Eu sou a Mariana, sou a terapeuta ocupacional aqui do SER, estou aqui representando a equipe está toda aqui reunida, e estamos aí também bem confiantes, bem otimistas aí nas discussões aí que teremos hoje. Gente, não sei se as pessoas estão um pouco tímidas, Camila, psicóloga da Policlínica, está dando bom dia para a gente, e eu vou propor uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? A Tânia já se apresentou, a Mariana também. Vamos nos apresentando aos poucos, né? A Tayana está falando também aqui que, por questões técnicas, às vezes câmera não funciona e está tudo bem, tá? A Tayana é advogada do CREAS, temos várias pessoas presentes aqui e nós podemos ir nos apresentando à medida que as falas forem surgindo. Eu acho que assim vai ter uma dinâmica mais fluida, né? Até todo mundo superar essas questões técnicas, né? Então vamos lá. Eu vou começar a minha apresentação aqui. Então vou falar em torno de 15 minutos. Vou
cronometrar o tempo aqui, e quem quiser falar, aí, porque eu vou exibir minha tela, vou fazer a apresentação, e se alguém tiver alguma questão, por favor, eu não vou ver a mão levantada, eu vou pedir para falar no microfone, a gente interrompe e dá sequência, tá? Vou procurar manter o tempo para a gente deixar fluido o nosso encontro, tá? Vou apresentar a tela, você só me dá um oi, Tânia, você ou Mari, me falam, por favor, se vai dar certo a apresentação, se vocês vão estar vendo os slides. Conseguem ver? Ainda não. Ainda não. Tá bom. Agora foi, Guilherme. Agora está ok, Guilherme. Estão vendo o primeiro slide? Uhum. Sim, estamos. Tá. Então, já disse, né, que esse evento ele conta com a colaboração, né, organização e realização da equipe do CAPS Renascer, da supervisão clínica institucional, do Centro de Reabilitação, e eu também, né, além de psiquiatra da infância e adolescência e supervisor do CAPS Renascer, sou professor da Faculdade de Medicina da UFVJM, né, que também apoia tecnicamente aí nos recursos digitais do nosso encontro. Então, dizer que a produção em saúde, né, no SUS, ela começar dizendo, né, que ela vai muito além, né, da prevenção de doenças, do tratamento em si. E quando se fala de infância e adolescência, é um período muito sensível, né, para essa prevenção, né? E o conceito de saúde integral vai muito além das questões médicas, né? Envolve educação, esporte, lazer, cultura, e acho que deve ser um norteador das pontuações do nosso encontro, né? E esses princípios na saúde mental, eles são muito caros, né? A intersetorialidade, por isso que temos hoje aqui vários setores envolvidos, né, na busca por iniciativas que garantam os direitos, né, da criança e do adolescente, inclusão, né, a construção das políticas de saúde mental, de uma maneira geral, elas têm o território como um foco importante, né, então as coisas precisam acontecer perto da casa das pessoas, né, e território não como local físico, né, mas local onde se habita, né, um cuidado integral e buscando minimizar as diferenças, né, o princípio da equidade. E as demandas em saúde mental, elas têm que ser construídas em conjunto, né? Os próprios usuários, as famílias, eles devem participar da resposta a essas demandas, né? E cabe à saúde acolher, né? Combater e enfrentar os estigmas e dar os direcionamentos necessários, porque muitas vezes nós da saúde recebemos as demandas e que são demandas que estão muitas vezes ligadas aos componentes sociais, aos componentes de uma dinâmica familiar, econômicos, né? E tem-se uma expectativa grande em relação à saúde. E realmente a saúde ela tem esse papel de acolher, né, de direcionar, de articular, né, e é um pouco do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A saúde ela não dá conta sozinha de todas as demandas nesse processo de desenvolvimento do ser humano, principalmente nessa fase, né, da infância e adolescência. Então as articulações são muito importantes. Então o grande mérito desse encontro de hoje é de estarem pessoas de vários campos, né, da assistência, do cuidado à criança, reunidos e podendo conversar, né. Os dispositivos de saúde mental, especificamente, eles vão receber as crianças e adolescentes, né, os especialistas em saúde mental, em situações de prioridades, né, por exemplo, neuroses graves, né, psicoses, autismo, tentativa de autoextermínio e outras situações graves que
crianças e adolescentes podem estar envolvidas, né, que colocam, né, em risco a sanidade dessas pessoas. E, né, ao longo da minha fala agora, nós vamos falar um pouquinho quais são os caminhos, né, por onde que deve percorrer, quais são os serviços que podem, em determinado momento, acolher e cuidar dessas crianças, né. Mas falando especificamente da rede de saúde mental, nós falamos, né, quando situações de autoextermínio, quadros graves, e pessoas que estiverem, mesmo que não tenham uma doença, um transtorno mental grave e persistente, podem estar numa situação de crise, né? E nós temos essa definição de crise, que é da linha guia, né, que é um documento da saúde do Estado de Minas que norteia muito, né, as intervenções em saúde mental, que são momentos em que o sofrimento mental se torna realmente insuportável para o sujeito e ou para aqueles que o cercam. Então, nessa definição de crise aqui, a gente pode ter como base para acionar algum dispositivo de saúde mental para ajudar aquela criança ou adolescente, né? O acolhimento ele é um tema transversal em saúde mental, né? O acolhimento ele é universal, né? Os serviços especializados em saúde mental, e principalmente na infância e adolescência, devem acolher, né? Mesmo que muitos locais, centros de cuidar da saúde mental, ou a saúde de uma maneira geral, não se sintam à vontade de atender crianças, acreditam que aquele serviço não tem um perfil para atender crianças e adolescentes, principalmente quando tem o uso de álcool e outras drogas, ou atos infracionais, que trazem né, algumas questões mais delicadas, o acolhimento é muito importante. Então, é importante que possamos reconhecer resistências, dificuldades de profissionais ou serviços, né, e procurar superar, né? Então, garantir o acolhimento, ele é importantíssimo, né? Garantir que aquela pessoa ou família seja recebida, ouvida e tenha uma resposta. Esse é o acolhimento, né? Mas o acolhimento não significa que o serviço de saúde mental vai ter que acompanhar aquela pessoa ou aquela família, ou todos os casos que chegam até aquele serviço. Mas, nesse acolhimento, é feita uma abordagem, né, identificadas as necessidades de cada situação, e uma intervenção inicial pode ser feita, né? Então, essa conversa de hoje é importante dizer assim, ó, todas as pessoas estão trabalhando na infância e adolescência, muitos fazem o acolhimento e referenciam, mas às vezes não tem essa ponte, né, essa ligação, ou às vezes é difícil de encaminhar, e o serviço se sente, às vezes, sobrecarregado, porque não tem para onde encaminhar. Então, esse é também um dilema da saúde mental, que acolhe, muitas vezes, mas que tem dificuldades para referenciar outros lugares para que essas crianças ou jovens possam ser, né, cuidados de uma maneira integral, como a gente viu antes, né? A pandemia trouxe várias limitações aí nessas possibilidades de encontrar, né, o social, a cultura, o esporte ficaram bastante comprometidos. Então, é um desafio para nós, né, podemos ver, né, ainda estamos, né, em um momento delicado aí da pandemia, felizmente, a maioria vacinados, né, mas que precisamos pensar estratégias, principalmente nesse contexto, né, que estamos vivendo delicado ainda. E qual é o lugar, inicialmente, de acolher essa criança ou jovem, né? Pela atenção primária. A atenção básica, ela é a norteadora, né? É a porta de entrada do SUS, né? Eu vou mostrar a seguir alguns fluxogramas que tem um pouco esse percurso na saúde mental. Os CAPs da infância e adolescência, né, os CAPs-I, são serviços mais especializados, nós não temos aqui na nossa regional, né? No Vale de Jequitinhonha, se não me engano, só Itaobim e Jequitinhonha que tem CAPs da infância e adolescência, né? Mas não precisa ter o CAPS-I para essa criança ser acolhida por um serviço de saúde mental,
né? Nós até vamos, durante a supervisão, discutir o projeto do CAPSI a partir desse momento, mas essa é uma questão que vai ficar para os nossos próximos encontros, né? Se não tem CAPSI, a rede de assistência de atenção psicossocial deve se organizar para que tenha o suporte necessário para essas demandas nessa faixa etária, né? Então, mas mais importante do que ter um CAPSI é pensar nas redes de atenção, né? Na articulação dessas redes, que é o motivo que nós estamos aqui hoje, né? Que cada um saiba o que os outros serviços fazem, que as pessoas possam ter uma comunicação, que os serviços possam ter, de fato, uma comunicação efetiva, né? E a intersetorialidade, ela vai orientar essa abordagem, né? E a construção do projeto terapêutico. Então, não adianta só a saúde estar envolvida, né? Vários setores, quando a gente fala de crianças e adolescentes, devem estar mobilizados. Vamos lá. Esse fluxograma é da nota técnica do Estado de Minas Gerais, e de 2019, né, que fala aí do cuidado da infância e adolescência em saúde mental, né? Então, aquilo que a gente falou, né, atenção primária, né, como acolhimento inicial, né, norteador do cuidado, né, e vai articular a discussão dos casos, com matriciamento, né, o apoio matricial é uma atividade que é desenvolvida pelos CAPs junto à atenção primária, né? Nós, durante aí esse processo de supervisão clínica institucional, temos, né, estimulado que esse matriciamento ocorra, né, de uma maneira frequente, longitudinal, né? E articulação também com a rede, né, outros serviços da saúde, com a rede intersetorial. Se é identificada uma situação de crise, né, aí sim, né, os CAPs podem ser acionados nas suas diversas modalidades. Nós temos aqui na nossa região o CAPS Renascer, que é um CAPS 2 de transtornos mentais, e o CAPS álcool e drogas, que também é um CAPS 2, né, que faz... e hoje nós temos aí a participação do supervisor do CAPS-AD, o Assis do Carmo, que está junto com a equipe do CAPS-AD participando aí do nosso encontro, né? E se não é uma situação de crise, né, a gente definiu crise previamente, acompanhar na atenção primária, aí junto com esses outros suportes, né, seja o matriciamento, seja a rede intersetorial, seja os ambulatórios, enfim. E no caso de crises, né, os CAPs que nós temos aqui na nossa região são CAPS 2, CAPS AD, né? E elaborar o projeto terapêutico singular, né? Referenciar ou contra-referenciar a rede que pode ser feito aí pelos CAPs, né? Lembrando que os CAPs, eles, né, os CAPs que não são da infância e adolescência, têm características que não são específicas para essa faixa etária, então não tem né, assim, um perfil para o mesmo suporte para acompanhar diariamente casos graves, então a importância dessa articulação em rede, né? Eu quis dizer assim, os CAPs, eles, como acompanham a população adulta, né, talvez não seja um ambiente ideal para que essas crianças e jovens estejam numa permanência dia, então a importância disso ser articulado, terem outros dispositivos onde que essas crianças podem receber o apoio, né? É raro receber crianças, né, mais jovens aí nesse contexto de crise. Observações sobre o fluxograma, né? A atenção primária em saúde, o cuidado longitudinal, importância da discussão ampliada, né, do contexto sociofamiliar, né, de que não seja patologizada, né, essa demanda da infância e adolescência quanto à saúde mental, né, a importância do acompanhamento no território, né, e o compartilhamento do cuidado, né, entre a atenção primária, os CAPs, a equipe multiprofissional, através do apoio matricial e da construção coletiva dos projetos terapêuticos.
Ah, eu trouxe aqui, nós não vamos debruçar muito nessa nota técnica também, que é do ano de 2020, mas ela fala especificamente das crianças e adolescentes com suspeita de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, resumidamente, essa nota técnica, ela traz que as questões envolvendo a hiperatividade, alteração de comportamento na infância e na adolescência, tem um componente amplo, né? Então, talvez levar essas demandas só para a saúde, né, ou na expectativa de uma medicalização excessiva. Depois a doutora Priscila, logo a seguir, vai poder falar um pouco dessas demandas, como chegam para ela, é, da importância que é, né, a escola, né, a educação, a assistência social, a família e os outros setores acompanhando aí esses casos, né? E eu trouxe essa nota técnica, nosso tempo já está no nosso limite aqui, só para que sirva de referência e base para exemplificar aí que existem, né, protocolos para a rede se organizar e encaminhar os casos. Mas o próprio TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se não há dúvidas sobre o diagnóstico, é um caso mais leve, ele pode ser acompanhado na atenção primária. Não é porque ele é um TDAH que nós temos que encaminhar para um serviço super especializado, como é o centro de reabilitação, e depois a Mariana, terapeuta ocupacional, vai detalhar um pouco melhor do perfil do serviço de reabilitação intelectual, né? Então, finalizando, né, dizer que a intersetorialidade é o que nós propomos aqui, é uma construção permanente, a importância da clínica ampliada, ver a complexidade que é a fase do desenvolvimento precoce das pessoas, né, que é uma construção do dia a dia, né, garantir acesso, né, aos cuidados nessa área e convocar, né, nós estamos nos convocando aí para conversarmos sobre esse assunto, né. Estou deixando aqui os meus agradecimentos, né, a todas as equipes presentes, deixo meu contato e fico à disposição, né, enquanto supervisor, para podermos continuar esses trabalhos de construção dessas pontes, dessas redes, tá? Aqui são algumas das referências que eu usei na minha fala, e vou abrir agora, as pessoas podem levantar a mão, se alguém quiser fazer algum comentário, antes da gente passar a palavra para a doutora Priscila. Então, bom dia e ótima roda de conversa para a gente. Eu parei de apresentar a tela? Vocês continuam, Parou, Guilherme. vocês continuam vendo a apresentação? Não, a apresentação você já conseguiu tirar. Tá Voltou bom. para a tela inicial. Vera, seja bem-vinda. Vera levantou a mão. Vou pedir, a gente já se conhece, vou pedir para você se apresentar. E todo mundo que puder falar, puder fazer uma apresentação breve de qual equipe, qual serviço que representa. E muito obrigado pela sua presença. Bom dia, pessoal. Como o Guilherme falou, eu sou Vera, eu sou psicóloga. Hoje eu faço parte da equipe multiprofissional. Na verdade, era o antigo NASP, né? Hoje, nessa nova modalidade, porém, continuamos trabalhando da mesma forma. Eu achei muito pertinente sua fala em relação ao acolhimento, que hoje, né, enquanto atenção primária, é um tema que eu venho trabalhando sempre com as equipes, essa questão do acolhimento, porque tudo que é relacionado à saúde mental acaba gerando um pouco de insegurança, às vezes um medo ali de fazer um atendimento, de não saber para onde encaminhar. Então, realmente, essa questão do acolhimento eu achei muito pertinente, porque, como eu sempre venho falando com as equipes, o acolhimento, para mim, ele está muito mais ligado, muitas vezes, à questão da disponibilidade do profissional ali da atenção primária, né, ali dentro da equipe de saúde, de poder ouvir, de poder fazer realmente essa escuta daquela necessidade daquele momento. Muitas vezes isso faz a diferença para o paciente, para a família, principalmente
no caso da criança e do adolescente. Então, é uma questão assim, que eu venho frisando, que eu venho batendo sempre nessa tecla com as equipes, né, de ter essa disponibilidade para realmente fazer essa escuta, e mesmo que depois disso, muitas vezes eu sou acionada, a gente sempre trabalha também na lógica do matriciamento, né? Então, isso tem facilitado o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, que a gente tem conseguido ajudar mais, né? Acolher realmente mais as famílias através desse novo olhar. Então, eu achei muito pertinente e acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente tem tentado desenvolver dentro da atenção primária hoje. Era isso. Muito obrigado, Vera. Imagino que quero ouvir outras contribuições suas aí ao longo da nossa conversa. Então, para a gente deixar fluida aí nossa dinâmica, eu vou convidar a doutora Priscila Carraro. A doutora Priscila é psiquiatra da infância e adolescência, ela é psiquiatra do CAPS Renascer, ela é psiquiatra da infância e adolescência da Policlínica, da equipe da reabilitação intelectual, do Centro de Reabilitação, até recentemente também, né, psiquiatra do CISAD, ou seja, né, é a psiquiatra da rede, né? Estava no CISAD, não está mais no momento, né, Priscila? Não. Mas eu também que já atendi no CISAD, né, muitas das demandas da infância e adolescência chegam para o especialista do CISAD, né, e é uma pessoa com muita vivência na área e na dinâmica, como a rede, a vida como ela é, né, Priscila? Então, você está de frente, né, na minha fala aí, foi muito das portarias, da legislação, de como se preconiza, de onde se quer chegar, né, e você está muito com a mão na massa, enfrenta no dia a dia, né, esse sofrimento. Então, queria agradecer muito a sua disponibilidade, né, a equipe do CAPS Renascer, que disponibilizou seu horário de atendimento hoje, para estar aqui hoje, tecendo essas redes. É muito importante sua participação, sua experiência, tá? E sua vivência, sua formação toda para o nosso evento aqui hoje. Obrigado. A fala está com você. Eu vou controlar mais ou menos o tempo e vou te falando assim... A minha fala vai ser breve. Não, mas eu acho que tem muita coisa para falar, mas não pode ser tão breve assim, né? Vamos aproveitar. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Bom dia, pessoal. Meu nome é Priscila, Guilherme já me apresentou, né? Para quem não me conhece, estou aí na rede já tem um tempinho. Bom, vou falar primeiro sobre a Policlínica, depois vou passar para o CAPS, né? Eu estou na Policlínica já tem um tempo. Na verdade, a ideia surgiu de uma experiência que eu tive bem curta, mas lá em Ipatinga. Aqui, como o Guilherme já falou, na região a gente não tem o CAPS-I. E quando eu trabalhei em Ipatinga, na época também não tinha o CAPS-I. E teve a ideia, né? A gente trabalhou lá com uma equipe mínima. No caso, que era o psiquiatra, o assistente social e a psicóloga, né? Na época, eram esses 3 profissionais que trabalhavam fazendo o atendimento, né, das crianças e adolescentes que precisassem, enfim. Aqui, como não tinha, a gente teve essa ideia de ter uma equipe mínima também, né? No momento, não é o que está acontecendo, né? Enfim, não tem não sei te falar por que não implantou tudo, apesar da ideia inicial ser isso. Se não me engano, a Cleide até tinha um projeto e tal, mas não foi para frente. Lá na Policlínica, o perfil que eu atendo de paciente é ambulatorial mesmo, né? Essa ideia surgiu por quê? Porque na época eu estava no CISAG, muitas vezes o que acontecia? Eu atendia criança lá uma vez, pegar um exemplo, TDAH. Tinha uma resposta ótima com medicamento, mas não conseguia dar prosseguimento, né? Passava, 6 meses, 1 ano para a pessoa retornar. E nisso aí voltava tudo a estaca zero de novo, né? A gente iniciar o medicamento de novo, enfim, o tratamento estava bem perdido nessa parte, né? E com essa ideia da Policlínica, isso fluiu um pouco melhor, né? Pelo menos da parte de medicamento, dá para levar mais ou menos por quê? Porque eu ainda tenho muita dificuldade de marcar retorno, né? Retorno lá não é fácil, né? Tem as vagas, mas a demanda, ela digamos que é um pouquinho grande. E não dá para atender todo mundo que está necessitando nesse momento, né? Mas está fluindo mais ou menos bem.
O que está se esbarrando no momento mesmo é a questão do atendimento, dos outros atendimentos, né? Para fazer acompanhamento psicológico, por exemplo, acho que tem pessoal da Policlínica aqui também, né? Que pode falar mais disso, né? E que é até bastante frustrante, porque eu percebo a demanda, percebo a necessidade, mas no momento aqui em Diamantina está realmente bem complicado, né? E acho que as meninas devem mais para frente comentar a respeito disso, mas é o que a gente pode ofertar. Então, lá, quem que vai para lá, né? Qual que é o paciente que vai para lá? O paciente com perfil ambulatorial, né? Que tem a necessidade, né? Que a equipe percebeu, né? Geralmente quem me encaminha é o pessoal do PSF mesmo. Algumas vezes, alguns atendimentos, teve atendimento do pessoal do conselho, né? Que demandou, mas que antes também passou pelo PSF e ao perfil ambulatorial, né? É um paciente que não está em crise, mas que naquele momento está precisando de um acompanhamento psiquiátrico. Alguém levantou a mão? Ou não? Vera está com a mão levantada, Priscila. Não sei se é da questão anterior ou se ela tem uma nova colocação para você. Vera? Não, desculpa, foi eu mesma que esqueci de abaixar. Tá. Tá? Não. Desculpa. Tá, joia. Então, aí lá é basicamente o pessoal quem encaminha basicamente é o pessoal da SF mesmo, né? E com esse perfil ambulatorial. Basicamente, o que eu estou atendendo lá é TDAH e transtorno de conduta, né? Mas o que tem aumentado bastante agora na pandemia é adolescente mesmo, né? Até então não tinha tanto. Né? Agora, na pandemia, estão surgindo muitos adolescentes com quadro principalmente ansioso, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mais para frente, como que vai ser abordado no SF, porque tá um bocado, assim, é o que a gente está vendo, no geral, né? Não é só com adolescente, né? Adolescente, inclusive, mas como eu estou lá, estou percebendo isso, né? É uma coisa que até então não via tanta demanda, ela era basicamente de TOS, né, o opositor desafiador e TDAH, e agora não. Agora mudou um pouquinho o perfil. Tá com bastante adolescente e criança também, né, com os transtornos ansiosos aí no meio. E a gente está lá, né, tá mais ou menos nesse aspecto. Agora, vai continuar, Guilherme, o pessoal da Faculdade de Medicina, na Policlínica? Não, né? Nós estamos discutindo o semestre extemporâneo, né? Então, como nós perdemos nosso ambulatório para local de atendimento de Covid, CTI Covid na Santa Casa, provavelmente a gente vai voltar para a Policlínica. Aí a gente pode novamente pensar nessa parceria, né, do ambulatório da Faculdade de Medicina também nessa assistência da infância e adolescência. Tá? Mas já que você abriu a pergunta, Priscila, é muito interessante, né, você colocar, e eu queria que você falasse um pouquinho, antes de você passar para o CAPS, que você falou, né, o transtorno de conduta e o próprio TDAH. A gente viu que tem uma portaria do Estado que rege até mesmo o TDAH, que tem uma resposta interessante à medicação, recomenda-se que seja essa discussão da clínica ampliada, né? E nesse seu trabalho na Policlínica, tem um momento para discussão com a SF, para apoio matricial, para discutir esses casos também com a equipe da psicologia, que é tão importante articular isso, né? Que seja incentivado esse trabalho em rede. Você recebe referência, contra-referência? Como que é isso? Ou como que você acha que isso pode se dar também para conduzir melhor, né, esses casos? Guilherme, o que eu recebo é geralmente aquele paciente que agarra, né? Vamos supor, o paciente respondeu bem, ele não... Ok, flui. Agora, aquele paciente que está ficando um pouquinho agarrado, ele tem essa... A gente faz, muitas vezes, ou o profissional me procura, ou eu mesmo procuro. Eu percebi, vamos supor que a paciente tem uma demanda grande por uma questão social. Né? Aí eu vou entrar em contato com CRAS, CREAS, etc. Né? E, assim, muitas vezes, o pessoal da psicologia... Quando tem alguma coisa que não está fluindo, não digo fluindo bem, não é um caso mais difícil, mais complicado, mais complexo, já me procuram, conversa, troca uma ideia. Mas aí é que tá, porque essa coisa do ambulatório, né, acaba pecando nisso aí, que você atende e vai embora, atende e vai embora, atende e vai embora. Então, muitas vezes, os casos que têm que ser discutidos, né,
de uma maneira mais ampla, ficam pecando nisso aí mesmo. Tanto que quando a gente discute de maneira ampla, o negócio flui melhor, né? Tem uma paciente, eu esqueci o nome dela, mas é uma questão social bem grave, um retardo mental, que teve toda uma discussão de várias equipes, inclusive do CAPS no meio, e depois disso o negócio fluiu, que até então ficava só batendo na tecla. Isso. Na mesma tecla. Isso. Eu vou pedir duas coisas, Priscila. Eu vou ver se tem como você melhorar um pouquinho a iluminação do seu rosto, que eu estou vendo um pouquinho escuro, porque o fundo seu está claro. Tá claro. Como... aí só para a gente ver o seu rosto. Melhora um pouco. Não sei se acendeu uma luz ou inverter. Aí. Melhorou mais. Aí. A iluminação, ela faz diferença. E como você está falando, né, é o que a gente discute no CAPS também, a discussão dos projetos terapêuticos singulares, ela não precisa ser de todos os pacientes, né, aprofundar, como você falou. Então, aqueles casos que são mais complexos, às vezes tem algum desafio maior, eles aí sim precisam ser um pouco mais aprofundados na discussão entre as equipes, né. A Maria... pode falar. Pode falar. Então, eu acho que se a gente pudesse, né, estender isso mais vezes, seria interessante, que às vezes um caso complexo, ele mata para vários, né? Porque muitas vezes a gente recebe encaminhamento, que você vê que às vezes é um encaminhamento apressado, que não foi feita uma escuta adequada, né? Naquele momento, por algum motivo X, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas a gente sabe que trabalhar com o SUS não é fácil, né? Assim, é uma demanda grande e os problemas são os mais diversos possíveis, né? A gente atende de tudo. Mas muitas vezes eu vejo muito essa questão da psiquiatrização da miséria, sabe? É um sujeito miserável que está em sofrimento, né? Vai atuar de uma maneira X e já é encaminhado direto para a psiquiatria. E isso é frustrante, né? Para mim, né? Porque eu também estou limitada, não vou resolver todas as questões do mundo, né? Não é calando aquele sujeito que isso aí vai ser resolvido, né? Que muitas vezes é o que a gente percebe muito, né? A pessoa tem uma demanda X que o problema é outro, né? Mas, enfim, tem muita coisa aí a ser feita, né? Na parte médica lá tá resolvendo até ok. E outra coisa que tem que ressaltar é o seguinte, aqui na policlínica eu estou atendendo só paciente de Diamantina. Diamantina e distritos daqui, né? Não estou atendendo pacientes de outros municípios. Por quê? Quando eu trabalhava no CISAGE, uns outros municípios têm até um número bom, digamos assim, razoável, que atende de atendimento de vaga para psiquiatria. Diamantina não. Não sei por quê, a prefeitura que não pactua muitas vagas em psiquiatria, e a gente estava esbarrando essa dificuldade mesmo, né? O paciente vinha uma vez e sumia. E apareceu um ano depois. Só que um ano depois para criança é muito tempo, né? E isso acabava se perdendo. Né? Sim. Enfim, mas tá indo, né? Agora eu acho que, lógico, né? Se pudesse ser uma equipe mínima igual em Ipatinga, eu acho que ia ser bem mais enriquecedor. Né? Que a ideia da equipe mínima seria justamente para você ter uma escuta melhor mesmo, né? Você olhar vários aspectos da criança e do adolescente. E lá, antes da implementação do CAPS-I, obviamente não atendia tudo, né? Você pega um paciente em crise mesmo, não é para lá, né? Para o ambulatório que eu falo, né? Mas que resolvia até bem, né? Estava tendo um resultado bom, né? E depois, enfim, eu saí de lá e não tive mais notícia. Mas aqui a gente por enquanto, nessa, né? E lá do CAPS Renascer? Não, o CAPS Renascer atende vários municípios, né? Oi. Só uma questão antes da gente ir para o CAPS, tá, Priscila? Eu vou ressaltar com quem chegou depois, eu até coloquei no chat, que nossa reunião está sendo gravada. Se alguém tiver alguma questão, né, contrária a isso, por favor, se manifeste, tá? Então a gente precisa do consentimento de todos para gravar, de todas e de todos. Você até falou assim, não, tem uma paciente que a gente discutiu, eu só vou pedir para a gente não falar, por questões de sigilo também, como a reunião está sendo gravada, a gente não falar o nome de nenhum paciente. Se depois nós tivermos, né, a necessidade de discutir algum caso entre as equipes, a gente volta a agendar, mas lembrar também que nesse mês agora nós vamos rediscutir o projeto do CAPS-I,
e rever essa questão, como você falou, da equipe mínima, né, para apresentar as propostas. Então, isso tudo que a Priscila está trazendo é muito importante para, vamos dizer, a partir desse evento, desse encontro de hoje, quais são as propostas que podemos fazer para aprimorar, né, esses dispositivos, essa forma de cuidado que já existe hoje, tá? Então, acho que é a pauta da supervisão, né, da nossa agenda da supervisão, neste mês e nos próximos 2 meses, cuidarmos desses encaminhamentos, tá, Priscila? Então, é muito oportuna toda a sua experiência e tudo que você trouxe. A Maria Inês levantou a mão, então imagino que ela deva ter alguma colocação que diz respeito ao que você falou anteriormente, antes de você falar para o Carlos. Então, se você não se importar, a gente abre a fala para ela. Pode, claro. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria pedir desculpa, porque realmente, como não foi confirmada a reunião, Mariana tinha me dito que teria no dia 17, acabou que eu esqueci, passou, estou de férias, a gente desliga um pouco, né? Bom, eu sou da Associação Incluir, só colocar um pouco, assim, me situar, né? Porque eu não sei se eu estou situada também na mesma reunião, é que nós reavemos, era uma associação ligada à escola especial, agora nós montamos uma nova diretoria, estamos reativando a associação, e não só da escola especial, mas todas as questões relativas à inclusão, tá? E uma das demandas que apareceu e que a gente está em discussão é sobre a questão dos atendimentos, né, às crianças, que os pais estão levantando nos vários grupos, né, sobre a questão do atendimento às crianças com autismo, com deficiências, logo depois da saída do SER, né. Então, assim, a gente tem muita dificuldade que essas crianças continuem o atendimento, os centros de convivência, os meninos simplesmente, né, a gente sabe que foi explicado pela Vanessa e pela assistente social que o SER ele tem um plano, né, e que à medida que acaba esse tratamento, esse plano, né, ela tem que dar alta para que venha outras pessoas, a demanda é muito grande. Sim, Mariana, desculpa te interromper um minutinho, tá? Acho que a sua colocação é muito importante, inclusive a Mariana, terapeuta ocupacional do SER, logo depois da fala da doutora Priscila, vai colocar sobre a equipe de reabilitação intelectual. Então, eu só vou pedir para você guardar um pouquinho essa sua dúvida para um momento posterior. Você tem alguma questão sobre o que a doutora Priscila falou do atendimento ambulatorial da psiquiatria na policlínica? Não, era só para me situar mesmo que a gente está nessa causa desses atendimentos, inclusive de todos os atendimentos, tá bom? Obrigada. Então tá bom. Eu vou pedir para você retomar sua fala quando a Mariana for falar desse tópico. Certo. Obrigado, tá, Maria Inês? Então vou passar de volta a palavra para a doutora Priscila. Vamos lá, Priscila. Então, voltando aqui, né, a questão do ambulatório é essa. Então, geralmente o paciente, né, vem encaminhado pelo ESF, né, a gente está nesse impasse em relação ao atendimento, uma certa dificuldade para ter retorno, mas está fluindo mais ou menos bem, mas o que seria interessante agora mesmo é ter uma equipe mínima, né, porque o pessoal da psicologia está extremamente sobrecarregado. Eu, inclusive, tenho um pouco de vergonha até de encaminhar para a psicologia, porque eu sei que a demanda lá está altíssima, mas é uma coisa que eu também não tenho como fugir, né? Quando eu percebo a demanda, eu encaminho, mas tá difícil no momento, né? Mas, enfim, então lá está nesse pé. No CAPS Renascer, eu não... Como é que eu te falo? CAPS Renascer, a gente está vivendo um momento um pouco complicado, né? Porque desde que iniciou a pandemia, a gente saiu lá da UPA, né, que tinha uma infraestrutura melhor, para um lugar que não está com uma estrutura ok. Então, né, se antes já tinha essa dificuldade em relação a atender criança e adolescente por si só, agora está tendo uma dificuldade maior ainda, porque a questão é física mesmo, né? A gente não está tendo um bom espaço físico. Eu não sei se o pessoal aqui já visitou lá. Outras pessoas já foram lá, quem é da rede aqui já foi no atual espaço físico do CAPS?
Não, né? Acho que a maioria não. Então, a gente está tendo uma dificuldade mesmo, né? Porque lá não tem espaço, né? Não tem uma, como é que eu te falo, um espaço bom para atender os adultos, quiçá as crianças e adolescentes, né? Mas, enfim, a gente atende paciente em crise, né? Qual que seria a crise que a gente atende lá, né? O risco AC é terceiro. Não, a pessoa que está agitada, pessoa que está agressiva, um risco iminente de autoextermínio, né? Tem sido feito sim. Aí não só de Diamantina, mas de outras cidades também, a gente está fazendo esse acompanhamento lá, até a estabilização do quadro e depois volta para a rede de novo, né? Não tem tido muitos adolescentes, mas tem sim, né? Aparece, né? Algumas primeiras crises, né? Retardo em agitação, autismo, uma só que eu me lembro de ter atendido lá, mas basicamente é um adolescente em crise e agora também com a pandemia, que é outro ponto, bastante tentativa de autoextermínio, né? Então, ele é atendido lá, interessante, né? Lá não é ambulatorial, não é para isso, mas quando tem esse risco iminente, porque o que tem acontecido? Muitas vezes o pessoal encaminha para lá tem psicólogo, né? Lá no CAPS tem psicólogo, tem psiquiatra, assim, ok, lá tem psicólogo, tem psiquiatra, né? Mas não é o perfil de usuário de lá. O perfil de usuário do CAPS é diferente, né? Uma demanda mais específica, né? Um risco iminente, né? Então, quando a pessoa vai para lá e muitas vezes ela não passa no acolhimento, não me atenderam, não quiseram me atender. Eu falo, não é bem assim, né? Não é que não tem que fazer atendimento, mas não é atendimento para aquele lugar, né? Quando a pessoa entra para o atendimento do CAPS, né? O usuário é um usuário mais específico, é o risco AC é terceiro, né? O fato de você passar lá e não ser colocado para dentro, digamos assim, do serviço, não significa que você não tem que fazer tratamento, mas não tem que fazer lá naquele lugar. Né? Então, não é porque lá tem psicólogo que o paciente tem que tratar lá, não. Então, o usuário de lá é um usuário diferente, né? Um usuário que tem risco a si e risco a terceiro. Né? Que eu acho que isso tem que ficar bem claro. Inclusive para adolescente, apesar de ter, né, que nem você falou essa questão, às vezes o profissional não se sente confortável de atender o adolescente lá no CAPS. Isso é fato, Guilherme, né? Lá, assim, tá difícil a gente atender adulto e criança, adolescente também não foge, não, né? Principalmente pela questão do espaço físico, né? Mas ele se tem um risco assim, a terceiro, no caso é lá mesmo, né? Até estabilização. Estabilizou, aí vai para a rede de novo, né? São outros 500. Mas a gente está nisso aí e gera um mal-estar. Foi interessante você ter falado isso no início da apresentação, porque tem um mal-estar mesmo, né? As pessoas se sentem incomodadas de estar atendendo o criança e adolescente num espaço que não foi pensado e planejado para eles, né? Para esse perfil de usuário, né? Acho que principalmente criança. Mas que, como foi dito no início, a gente, né, tem que atender e tem sido feito, né? Com toda a dificuldade, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente, né? Então a gente também sofre, mas, né? Estamos aí. Acho que a Tânia levantou a mão. Foi sim. Oi, bom dia, Priscila. Bom dia. Bom dia a todos que chegaram posteriormente também, né? O que eu gostaria de fazer duas colocações. Realmente, o atendimento à criança tem toda uma particularidade. Eu ouço aqui das nossas psicólogas que deveria ter uma metodologia mais específica, e nós não temos espaço para isso, né? Então, quer dizer, funciona de uma forma precária, mas, ao mesmo tempo, temos uma boa notícia, o CAPS vai mudar, né? E agora já está confirmado, né? Que a partir da segunda quinzena de fevereiro, esperamos antes, né? Mas na segunda quinzena de fevereiro estaremos num espaço, claro que não é o nosso sonho de consumo, tá? Mas é um espaço que vai nos propiciar um atendimento com mais sigilo, com uma área externa mais segura para os pacientes, porque aqui onde nós funcionamos na EPIL, a evasão dos pacientes é muito grande, né? Então, quer dizer, a gente tem aquela dificuldade do paciente em crise, tá? E, ao mesmo tempo, eu acho que reforçar
a criação da equipe mínima, ou mesmo a criação do CAPSI, ela poderia nos colaborar muito com o nosso atendimento, porque não descaracterizaria o nosso serviço, tá? Que é específico para adultos, né? Então, não haveria esse encontro, né, entre criança e adolescente, tá? E, então, eu acho que essa descaracterização, ela tem que ser muito bem pensada também. A saúde mental, ela ainda está engatinhando, nós sabemos disso, né? Muita coisa há por se fazer ainda, né? Com relação ao atendimento. Há um expressivo aumento, né, no número de atendimentos, há crises, como a doutora colocou, né? E a gente está procurando, né? Procurando atender da melhor maneira possível, dentro de um espaço extremamente inadequado, né? Como já foi colocado, tá? Que vem nos proporcionando, assim, uma série de dificuldades, até no atendimento aos estágios da universidade, da Unopar, da Federal, né? Tá? Mas estamos indo, né? Estamos, assim, colocando, assim, de uma forma, da melhor forma possível, né? Esse atendimento encaixando da melhor maneira possível, encaminhando para a policlínica, né? Embora a policlínica seja somente para a região de Diamantina, tá? Mas eu acho que a fala de Priscila foi totalmente pertinente mesmo, a situação, a nossa realidade, tá? Muito obrigada. Sim, não. Aí tem uma questão também, que mesmo com a criação da equipe mínima, Tânia, tem certos pacientes que vão continuar sendo educados, né? Sim. Se uma pessoa tiver numa agitação severa, num risco iminente de autoextermínio, aí não é ambulatorial, né? O pessoal que é da policlínica não tem, digamos assim, um espaço físico, né? Não é o serviço não é destinado para isso, né? Então, muitas vezes você vai, no caso, vamos supor, né, tendo a equipe mínima, vai ser mais interessante, sim, né, para todo mundo, para os pacientes também, né, vai fluir bem melhor, mas mesmo tendo a criação da equipe mínima, enquanto não tiver o CAPSI, a gente vai estar, no caso, urgência e emergência é referenciado no CAPS, independente da questão do espaço físico, né? Vai lembrar que a gente trabalha no SUS, né? O SUS, ele tem um fluxograma, né? E o fluxograma do SUS é esse, né? O risco AC, o risco iminente é paciente de CAPS, né? E como que a gente não tem um CAPS I, né? Aí vai para o CAPS 2, no caso, né? Então, exatamente. Lá, na verdade, tendo a equipe mínima vai ajudar muito, né? Tenho certeza disso, mas é um risco a si, a terceiro, não tem jeito não, é CAPS. E independente do que a gente pense, né? É lá mesmo, a gente tem que seguir o que o SUS tá colocando para a gente, né? E fazer mais treinamento em relação a isso, né? Então, se a equipe tem dificuldade, a gente tem que se trabalhar, né, até internamente, mesmo independente do espaço físico, né, para melhorar isso aí, para a gente não ter tanta essa dificuldade. É muito prazeroso trabalhar com criança e adolescente, né? Dá uma frustração você não ter aquele espaço físico que você considera ok, mas é bom também, a gente também tem muita resposta, né? O bacana do você trabalhar com criança e adolescente, que você vê uma diferença assim, gritante quando você está trabalhando com eles, ao contrário do adulto, que é aquela coisa bem devagarzinha, né? Então, não tem medo, não, a gente está aí para isso mesmo, treinar, estudar bastante, e o negócio flui, vai, e é bom, é bem prazeroso. Não, está certo, é isso mesmo, né? Somos para a crise mesmo. E o ideal é aquilo que o Guilherme colocou, né? De termos realmente um serviço direcionado do SUS, né? Preconizado pelo SUS, né? E destinado a crianças e adolescentes de verdade. Que aí reduziria muito essa precariedade no atendimento, né? E viria a corresponder aos princípios do SUS também, tá? Muito obrigada. Vale lembrar que a gente trabalha para o SUS, né? Então tem que seguir o fluxograma do SUS. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar qualquer coisa, não é isso, né?
A gente tem que melhorar, mas lembrando sempre do qual que é o fluxograma, né? Que quando você segue o fluxograma, as coisas ficam mais claras, né? E flui melhor. Porque achar, eu acho muita coisa, né? Mas não é, né? Não, no nosso trabalho não tem que ser um lugar para achar, né? A gente tem que seguir uma linha, tem que seguir um tratamento específico para aquela pessoa, não é? Não, eu acho muita coisa, ok, beleza, né? Eu tenho minha opinião, mas né, tem que seguir o fluxo do SUS, claro, nesse caso aqui, né? Mas aí tem ido bem, tá, mesmo com todas as dificuldades, a demanda está aumentando, mas a gente está dentro da possibilidade que a gente tem de tá indo. Estão conseguindo fazer isso e como eu disse, a questão do adolescente é interessante, que a melhora, você vê uma melhora mais rápida. Então, é aquele paciente que fica pouco tempo no serviço, né? Então, ele usufrui naquele momento de crise, depois vai para a rede, né? Bom, é basicamente isso. Mais alguma outra coisa, Guilherme, que você pensou? Você gostaria que eu falasse? Muitas, eu quero que você continue com a gente aí. Acho que as pessoas vão ter várias perguntas para você. Eu vou só referenciar, né? Eu vou colocar também no chat as referências que eu usei na apresentação. Eu vou colocar principalmente essa cartilha do Ministério da Saúde de 2014, que até chama também Tecendo Redes, né? Que fala da atenção nessa faixa etária em saúde mental, da atenção psicossocial. E aquele trecho que eu tirei, né? Que a gente, né, não é à toa que eles citam algo que a gente escuta muito na prática, de diversos setores, porque a clínica da infância e adolescência, ela é uma clínica singular, é uma clínica mais complexa, tem que ter uma formação para os vários estágios do desenvolvimento, né? Inserir a escola, a família, todos os setores, né? A vizinhança, enfim, o território, as coisas e nem todos os profissionais passaram por essa formação, a gente tem que entender isso. Uhum. Mas como a Priscila colocou no SUS, então, assim, tanto que ela falou do CAPS, né? Chega uma crise é CAPS, independente da faixa etária. O CAPS atende todas as faixas etárias, né? Assim como a atenção primária também, né? Às vezes na atenção primária, não fica à vontade de atender um adolescente, que é usuário de droga e ainda tem problemas infracionais. Aí são casos, não, para o CAPS, que lá tem psicólogo e psiquiatra que sabe atender. Não. Né, como eu coloquei aquele fluxograma, a porta de entrada é a atenção primária, né, aqueles casos de crise, CAPS, aqueles casos mais complexos que a atenção primária não tem tido, né, sucesso na condução, né, acionar os casos mais graves, acionar os especialistas, né, os serviços especializados. Então, é um pouco isso, são os fluxos. Então, vou colocar as referências aqui no chat também, para embasar o que nós estamos falando. A Camila Machado, psicóloga da Policlínica, pediu a palavra, e a Tânia está com a mão levantada. Então, Tânia, se você quiser falar ainda, continua com a mão levantada, tá? Vamos lá, Camila. Bom dia, pessoal. Como o Guilherme já apresentou, sou psicóloga aqui da Policlínica. Atualmente, eu faço atendimentos prioritários às vítimas de violência sexual e atendo ao fluxo da Policlínica no geral, aos demais pacientes, né? Eu queria, primeiramente, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é muito bacana a gente poder ter esse momento de troca e inclusive, puxar para algo que, né, o Guilherme provocou, a Priscila também falou um pouquinho, dessa importância da gente ter espaços de troca, de articulação desses casos, porque enquanto atendimento psicológico no ambulatório, eu percebo como às vezes é difícil a gente encontrar espaço, encontrar tempo mesmo e fazer caber, né? Isso que é tão importante para o desenvolvimento dos casos, né? Para que a gente possa articular, seja no momento que a gente tem psicologia e psiquiatria, mais para frente, sabe-se lá, com uma equipe mínica, atuante, mas porque esse espaço, a partir dessa troca, a partir disso, a gente consegue realmente conduzir de maneira mais efetiva, né? Como mencionaram, a gente aqui na Policlínica tem
está em número bastante reduzido, né? Só eu e Ana Paula atualmente, ela não pôde estar presente hoje nessa conversa. E a demanda para a psicologia ela é muito crescente, né? Acho que contexto de pandemia ainda mais. E fiquei pensando, né, na importância desses espaços de troca dos diferentes pontos da rede, mas da importância também da gente incentivar e se formar para a lógica do matriciamento, para que a gente possa entender melhor quem são essas pessoas e para onde encaminhar, de que maneira, porque como, né, foi mencionado, será que a gente pode justificar o encaminhamento de uma criança ou de um adolescente para o CAPS ou para a policlínica porque nós não estamos à vontade de lidar com essa demanda? Será que é esse o caminho? Da mesma forma como, será que a gente pode justificar o encaminhamento aqui da policlínica para um outro lugar porque nós não estamos à vontade para lidar com um determinado público, né? Acho importante a gente pensar essa escuta mesmo e manejo da demanda nos diferentes pontos da rede, porque eu entendo que talvez dessa maneira a gente consiga fazer uma saúde mental mais efetiva, né? Que dê conta, apesar de todas essas limitações, inclusive de pessoal, de fazer um trabalho mais bacana, assim, mais consistente. É desafio, um baita de um desafio. Acho que era mais isso mesmo que eu queria dizer. Acho que até como proposta aí para a sua colocação, Camila, já a gente, ao final dessa conversa de hoje, já marcar a próxima, né? Se possível, presencial. Ok, muito bem colocado, Camila. Eu acho que, né, não tem como, né, acho que assina embaixo tudo que você disse. Priscila também, acho que foi muito feliz nas colocações. Ninguém mais levantou a mão. Eu acho que a gente pode passar, né, assim, o pesar da gente não poder estar encontrando pessoalmente, mas aquela coisa, né, apesar de a gente não estar com CAPS no local ideal, a gente já está mudando para um espaço físico bem mais apropriado. Em breve, né, podemos ter um momento epidemiológico do nosso próximo encontro. A gente sugeriu uma data aí ao final do nosso encontro de hoje, de encontrar presencialmente. Aí, a Priscila levantou a mão. Por favor, pode fazer suas colocações, Priscila, e logo a seguir a gente já passa para a Mariana. O que a Camila falou, que ela foi muito feliz na colocação dela, né? Assim, que a gente tentar hoje enxergar o indivíduo como um todo, né, Guilherme? Que é o que... Esse é um atendimento mais humanizado mesmo, né? Não só a queixa, né? Você enxergar a pessoa, não só uma queixa, que é muitas vezes que eu vejo que a gente fica nessa coisa automática, né? Vai só produzindo e não escuta de fato o que o outro está falando, né? É isso. E a gente precisa de, né, de todo mundo que está envolvido nesse cuidado, né? Então, é importante a gente estar junto, ouvindo isso, né? Às vezes tem a expectativa de que o psiquiatra ali com o medicamento vai fazer grandes mudanças e você também coloca muitas expectativas em que, né, na intervenção de que cada um pode fazer, né? Claro, né? É isso mesmo. Cada um pode fazer um pouco, né? Mas não tem salvador, né? Assim. Muito obrigado, Priscila. Continua com a gente aí. Mariana vai falar algo também que é do seu campo de atuação. Então, muito obrigado, Mariana, equipe toda do Centro de Reabilitação, Alexandre, assistência social, né, que se mobilizou aí para fazer a divulgação, organização desse encontro. Então, estou muito grato aí, toda a equipe do SER que está conosco aí nessa manhã. Pode conduzir, Mariana. Seu microfone está desligado, e se você tiver alguma apresentação, você pode me mandar que eu exiba ela aqui se você não conseguir apresentar. Seu microfone continua desligado, né? Peraí que eu tô achando que vai ser melhor eu compartilhar, então, com você, Guilherme. Pode ser? Você pode me mandar por e-mail ou por WhatsApp, se você não conseguir apresentar aí. Tá, vou te mandar aí agora.
Só um minutinho, viu? Te mandei, viu? Tá bom. Tá, acho que enquanto a gente vai resolvendo essas questões técnicas aí, acho que você pode começar a se apresentar, Mariana, falando, colocando alguma questão. Primeiro, acho que eu queria agradecer, né? Porque estou muito honrada aí de estar representando a equipe. Para quem chegou depois, a equipe está toda aqui reunida no SER. Então, nós estamos em 10 pessoas aproximadamente. Então, a equipe da reabilitação intelectual está toda aqui. Uma outra coisa que eu queria pedir só, né? Assim, a gente tentar... a gente vai responder todas as perguntas, a que eu não for capaz, a equipe de apoio está aqui, né? Assim, a gente vai tentar compartilhar ao máximo, sanar as dúvidas ao máximo, só que a gente tentar deixar mais para o final mesmo, para a gente não perder a linha de raciocínio, porque eu acho que, na verdade, o nosso objetivo, quando a gente montou, foi realmente esclarecer, né? Esclarecer desde o que é realmente o nosso serviço, né, que eu acho que, embora seja um serviço já com algum tempo na cidade, né, a própria rede tem dúvidas, né, o que é super comum, porque nós também temos, às vezes, né, muitas dúvidas e diariamente a gente vai compartilhando isso, é caso, não é caso, o que a gente faz. Então, de um tempo para cá, a gente tem amadurecido ainda mais esse fluxo, né? Igual a Priscila falou, assim, muito bem colocado, inclusive, né? Algumas coisas são do SUS, a gente precisa seguir o fluxo do SUS. Então, a equipe tem amadurecido muito nesse sentido, e aí gera impacto em outras instituições, né? Mas aí talvez a gente queira realmente seja esclarecer, né? Esclarecer quem é o nosso público, quem nós somos, quem é a nossa equipe. E aí, no final, a gente, né, abrir aí realmente para as discussões. Ok, eu já vou apresentar. Eu estou vendo aqui que são 35 slides, Mari. Para a gente... como eu vou apresentar minha... Prefere que eu chame o rapaz aqui, ele colocar, Guilherme? Não. É só a questão do tempo, né? Não, isso é tranquilo. É 35 só no número, viu? Mas na fala é bem... Tá, então só para a gente... quando der 15 minutos, eu vou te avisar. Tá, pode me avisar. E aí eu vou deixar esses 15 minutos para você falar de uma maneira fluida. Só porque acho que 35 slides acho que tende a estourar o tempo de 15 minutos, mas vamos lá, vamos fala tentar. aí. Eu te aviso, tá? Só já vai... Você que vai ter que ir passando por aí ou eu consigo ir passando? Eu acho que eu vou ter que passar por aqui, só um minutinho. Aí você me pede que eu passo, tá? Você já consegue visualizar a apresentação? Consigo. Então, tá bom. Então, pode ir. Pode passar. Então, seguindo a linha que eu falei, né? Quem que nós somos? Nós somos uma entidade filantrópica mantida pela Irmandade Nossa Senhora da Saúde, né? Então, a gente está aí ligada diretamente à Irmandade. Nós compusemos, então, a rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS. E nós somos credenciados pelo Ministério da Saúde no ano de 2013, né? E, a partir daí, nos tornamos referência regional na área da reabilitação. Acho que deu um erro aí, Guilherme. Isso. Pode ir. E aí, nós somos, então, o SER4, né? A partir de quando fomos credenciados, a gente se tornou SER4, então nós atendemos hoje a reabilitação física, auditiva, visual e a reabilitação intelectual, que é o nosso foco de discussão nessa data. Pode ir. Então, gente, quando a gente trouxe, né, inclusive conceitualmente, nós buscamos lá no próprio Ministério da Saúde o que é a reabilitação intelectual. Então, o que o Ministério traz? Que nós somos parte integrante da rede de cuidados à pessoa com deficiência e o nosso programa, ele visa habilitar e reabilitar o paciente, proporcionando uma vida com mais autonomia e bem-estar. Pode ir.
E aí, os serviços de reabilitação e habilitação com modalidade intelectual, eles devem prestar atendimento e garantir linhas de cuidado em saúde voltadas à funcionalidade, cognição, linguagem, sociabilidade e ao desempenho de habilidades necessárias para pessoas com deficiência intelectual e com autismo. E aí, de uma forma geral, qual que são os nossos, né, qual que é o nosso trabalho realmente, quais são os nossos objetivos? Realizar estimulação precoce, orientações à família e à escola, discussão de caso em equipe e elaboração de PTI, que eu vou falar um pouco mais tarde, estimulação de desenvolvimento neuropsicomotor, estimulação às habilidades de desempenho ocupacional, estimulação cognitiva, estimulação da linguagem e habilidades comunicacionais e estimulação das habilidades sociais. Isso é de uma forma geral, né? Pensando em equipe multiprofissional. Então, quem é nossa equipe? Pode passar um pouco mais rápido, Guilherme. Nós temos um gerente, uma gerente no caso, nós temos 2 psiquiatras, 2 neurologistas, nós temos assistentes sociais, psicólogas, terapeutas ocupacionais, pedagogas, fisioterapeuta, fonos e uma equipe de enfermagem como apoio. E aí, agora, né, eu acho que é o que todo mundo quer, tem dúvidas e quer saber. Como que funciona, então, o nosso processo de admissão? O paciente ele quer entrar, ele vai ser encaminhado para o SER. Então, ele é encaminhado via Secretaria Municipal de Saúde. E quando esses encaminhamentos chegam aqui, eles chegam todos misturados, né? Para reabilitação física, intelectual. E aí, uma profissional, ela faz essa categorização, né, inicial por reabilitação. Quando chega para a reabilitação intelectual, ele é categorizado por prioridades. Então, ele vai recebendo, pode passar mais 2 vezes, Guilherme. Ele vai recebendo cores, né? Então, ele é classificado na cor vermelha, amarela e azul. Quem são os pacientes vermelho, né? O vermelho são, a primeira ordem nossa de classificação é a idade, salvo pacientes com demência degenerativa ou suspeita de demência, né? Que eles entram aí já no vermelho, então a gente não considera a idade. Então, o paciente vermelho são crianças entre 0 e 5 anos de idade. Tá, Mariana, aí tem vários pacientes entre 0 e 5 anos de idade. Como vocês desempatam esse critério, né? Então, a gente tem pacientes com síndrome de Down, eles entram como alta prioridade, seguido de autismo, deficiência intelectual, TDAH, transtorno de aprendizagem. Então, esse critério de diagnósticos, né, de condições de saúde, eles são para todos, né? E aí, para o amarelo, quem são? São pacientes, então, entre 5 e 9 anos de idade, 9 e 11 meses, né, de idade, 9 anos e 11 meses. Esses entram como amarelo, seguindo a mesma ordem de diagnósticos, né? Então, vem lá, entre 5 e 11 e 10 anos, mas seguindo lá a ordem. Síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual, TDAH e transtorno de aprendizagem. Pode passar, Guilherme, por favor. Pode passar. E aí, a partir do momento que esses pacientes são classificados, eles passam por uma triagem multidisciplinar. Quem que é essa triagem? Essa triagem é composta por um psiquiatra ou neurologista, né? Geralmente mais são os psiquiatras mesmo, uma TO, uma psicóloga, uma fono, um funcionário da enfermagem ou do serviço social e, às vezes, a fisioterapia. Né? Com a pandemia, a gente teve que reduzir um pouco a equipe e a pedagoga. E aí, a gente teve que reduzir um pouco a equipe, né, em períodos aí de pandemia, então, às vezes, a equipe completa estão só em algumas triagens específicas. Quando o paciente é admitido, ele passa vai para uma nova lista de espera, que é por especialidades, né? Então, hoje, a gente tem, infelizmente, uma demanda que é o seguinte: o paciente ele entra e a gente não consegue atendê-lo de imediato. Então, ele entra, então, X, ele entrou hoje, e aí ele precisa de TO, de fono, de psicologia, de toda a equipe. A partir do momento que ele entra, então, ele vai por especialidade para as filas de espera. E aí a gente vai chamando à medida que vai surgindo as vagas. Se o paciente não tem demanda para o serviço de alta complexidade, a gente encaminha ao município, né? E aí, às vezes, demanda assim, só para psicologia ou só para fono, e aí a gente encaminha para os, né, direciona aí para a rede mesmo. Pode passar.
E aí, qual é o nosso número de vagas, né? Então, hoje são disponibilizadas 8 vagas mensais para triagem multidisciplinar. Porém, a gente tem uma alta demanda, né? E aí, só as 8 vagas, a gente não consegue nem dar andamento nenhum em nossa lista de espera. Então, a gente faz quase que mensalmente mutirões de triagem, né? Que geralmente é, inclusive, a doutora Priscila que faz conosco. E aí, a gente vai fazendo essas triagens e acompanha para tentar dar mais fluxo aí na nossa fila de espera. Pode ir. Então, vamos em números, né? Quais são os nossos indicadores hoje? Então, a gente tem hoje um número total de pacientes em atendimento de 210 usuários. Temos também 48 pacientes que já foram triados e que estão sem atendimentos, porque a gente não tem ainda as vagas. E temos um número total de pacientes que aguardam triagem de 120, né? Esse número baseando até dezembro então está bem atualizado, até dezembro de 2021. Pode ir, Guilherme. Pode passar. Então, a gente tem hoje, né, ativo na reabilitação intelectual, quando a gente soma ali o número de pacientes em atendimento e o número de pacientes já triados, a gente tem 258 pacientes ativos na reabilitação intelectual hoje. Pode ir. Então, o Ministério, ele preconiza um número mínimo de 200 usuários mês, né, para o centro de reabilitação. E hoje a gente já está atendendo, então, 58 pacientes a mais do que eles estão aí, do que eles preconizam, né? Pode ir. Então, se a gente for pensar nisso por município, o que a gente tem hoje? Diamantina, hoje, ela representa um número de 113 usuários nossos aqui do SER. Seguido de Gouveia, pode passar, Guilherme, Gouveia, Datas e Cerro, né? E seguido aí de todos os outros municípios, que, como vai ficar gravado, vocês vão ter oportunidade aí de ver, né? Então, hoje, qual que é o nosso maior gargalo mesmo de número de pacientes é de Diamantina, que são 113 usuários. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais um. E aí, só a título de curiosidade, né? Então, Diamantina hoje, além disso, né? Além de termos 113 usuários, de todos aqueles pacientes que a gente tem lá para lista de espera para triagem, a gente tem 35 deles são de pacientes de Diamantina também que aguardam aí para a nossa triagem. Pode passar, Guilherme. Então, pensando nas nossas condições de saúde, né? A partir daquele número lá de 258 pacientes, 46,5% desses pacientes são pacientes com TEA, seguido de 32,5% de pacientes com deficiência intelectual, 6,5% de pacientes com TDAH, 3,4% de pacientes com transtorno de aprendizagem, mais um, Guilherme, e 2,7% de pacientes com demência. Pode ir, Guilherme. Então, se a gente for pensar teoricamente, né, assim, o que o Ministério gostaria que a gente atendesse? Só o transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Nós ainda abraçamos algumas, né, condições a mais aí de saúde, porque na época que o serviço foi, como é que fala? Foi inaugurado, nem era inaugurada a palavra não, mas enfim, quando iniciamos, né, o serviço, a gente viu isso como importante na época e consideramos. Só que aqui hoje, para trazer vocês a nível da literatura, eu vou trazer somente sobre autismo e deficiência intelectual, que é o nosso maior número hoje, né, no serviço. Então, considerando pessoas com TEA, né, que é equivalente a 46% do número de pacientes assistidos na reabilitação intelectual, os dados apontam que intervenções precoces por equipe multidisciplinar tendem a afetar significativamente a vida dos mesmos, de forma a possibilitar o desenvolvimento de habilidades e diminuir o impacto dos sintomas ao longo da vida. Pode ir, Guilherme. Adultos com autismo demandam intervenções que vão além daquelas oferecidas por serviços de reabilitação, pois elas necessitam de cuidados que podem se estender por toda a vida. O atendimento a essa população deve se voltar à integração e ao acesso aos serviços, à comunidade e à inserção no mercado de trabalho e ao lazer. Pode ir. Pensando na deficiência intelectual, o que a literatura traz? Que intervenções precoces e continuadas podem melhorar o funcionamento adaptativo na infância e na vida adulta. Pode ir, Guilherme. Pode ir. Então, vamos pensar nas nossas intervenções. O objetivo do SER tem relação direta
com o princípio da equidade, o qual preconiza que, apesar de todas as pessoas possuírem direitos aos serviços, elas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Então, nesse contexto, faz necessário priorizar as crianças em menor idade, público em que a plasticidade cerebral é fator preponderante para a aprendizagem. Pode ir. Então, qual que é o desafio da nossa equipe hoje, né? É uma área de intervenção relativamente nova na região e as condições de saúde a serem assistidas necessitam de maior conhecimento e manejo por parte dos profissionais, o que muitas vezes dificulta o processo de alta e transferência desse paciente para o município de origem. Pode ir. E aí, qual que é, às vezes, o relato da rede, quando a gente vai transferir, independente de ser Diamantina, né? Assim, de uma forma geral mesmo, de todos os municípios. Os profissionais relatam insegurança, né? Eu acho que o Guilherme falou disso também, relatam falta de capacitação e relatam falta de recursos humanos. Pode ir. Pode ir. As famílias também demonstram insegurança com esse processo, principalmente aquelas que os pacientes encontram-se na fase da adolescência, e alegam que para os adolescentes ou jovens adultos não existem políticas públicas que favoreçam sua inclusão em quaisquer contexto. Pode ir. Outro desafio da nossa equipe refere-se ao tempo de permanência do paciente no serviço de reabilitação intelectual, pois atualmente a gente não tem estipulado um tempo mínimo para a finalização do tratamento. Pode ir, Guilherme. Então, de acordo com nossos indicadores, 47% dos pacientes, daquele número lá que eu falei lá atrás, né, encontram-se em tratamento há mais de 3 anos, o que tem ligação direta com as dificuldades no processo de alta e transferência e impacta diretamente na fila de espera dos profissionais, aguardando início de acompanhamento. Pode ir. Ressalta-se que é observado ao longo do tempo de tratamento um desgaste físico e emocional dos cuidadores, constatado por relato dentro dos próprios settings terapêuticos, onde, consequentemente, apresentam inassiduidade e desmotivação diante das orientações repassadas pelos profissionais. Pode ir. Então, quais têm sido nossas ações, né, diante de toda essa problemática aí? A gente faz, pelo menos anualmente, né, os seminários externos entre rede e família, acho que já vi pessoas aí que participaram conosco, atendimento às escolas, como que funciona isso? Dentro do próprio atendimento, a gente esclarece para as famílias que, caso a escola tenha essa demanda, elas podem agendar conosco, então, via família, né? Então, a família intercepta isso aí, né? Esse atendimento, e aí elas vêm no horário do paciente e a gente faz esse atendimento. Pode ir, Guilherme. E o processo de contra-referência, porque a gente não simplesmente transfere o paciente, né? A gente, na verdade, a gente vai sinalizando antes. Então, a gente faz primeiro uma contra-referência, a gente sinaliza, fulano tá, né, já está cumprindo o PTI dele aqui, então, em breve, a gente vai tá, né, transferindo ele para os cuidados de vocês mesmos. Então, a gente dá um tempo para a rede se preparar também. Pode ir, Guilherme. Então, o que a gente gostaria, né? Assim, quais são as nossas aspirações? Estabelecer um tempo adequado de assistência ao paciente dentro da instituição, objetivando o quê? Inclusão, otimização da lista de espera e assistência a tempo. Pode ir. Gostaríamos também, né? Eu acho que como todos estamos aqui, né? Que estamos aqui, ampliar a qualidade dos nossos serviços. Pode ir. E que os pacientes tenham, a partir do SER, possibilidade de acompanhamento pela rede socioassistencial dos municípios. Pode ir. E é isso. Impressionante, Mariana. Além de ter feito uma brilhante apresentação, a equipe, imagino que se empenhou muito nisso. Você foi perfeita aí no controle do tempo, tá? Acho que mandou muito bem, assim, o recado, deixou um recado, né, passou o panorama, atualizou dados, trouxe literatura, né, e cumpriu o seu tempo. Então, parabéns, tá aprovada. Não lembro disso não, tá, Guilherme? Tá bom, nós estamos brincando aqui como se fosse uma banca, né,
de trabalho de pós-graduação, mas, enfim, acho que foi né, bastante brilhante, né, as suas contribuições, e imagino que trouxe esse pontapé aí para a nossa conversa, tá? Então, só queria ressaltar aqui, né, porque, por exemplo, agora a gente vai estar aqui respondendo, mas eu queria deixar aberto para a equipe também, só para falar, então a gente tem aqui, junto no auditório, né, as psicólogas do serviço, 2 pedagogas, uma fisioterapeuta, que na verdade é a Maxilane, que está substituindo a Rosângela, que está de licença, uma fono, a outra TO, que atende junto comigo, e a Alexandra, assistente social. Acho que a Alexandra todo mundo conhece, né, gente? Então, estamos todas aqui, aí precisando, é só vocês, né, direcionarem as perguntas aí. Então, vamos passar para a Maria Inês, que estava com a colocação anterior, que cabe bem neste momento. Pode falar, Maria Inês. Bom, agora eu consegui me situar, eu fiquei meio sem situação no início, mas assim, realmente, Mariana foi perfeita. Ela colocou exatamente toda a questão das famílias, toda a reivindicação e o desespero que a gente tem vivido, né? Assim, com a questão do atendimento, com essa falta de atendimento, né? Realmente não tem, nós estamos tentando conversar, a Alexandra, assistente social, já participou das reuniões, que a gente fica sem pé, porque enquanto a gente vai reivindicar isso, se coloca que não tem jeito, que não tem psiquiatria, ou que aí fala assim, o CAPS tem, mas o CAPS não tem jeito de atender, e simplesmente as crianças ficam órfãos, né? Porque a única segurança que elas têm é o ser, né? Então, a gente está vivendo esse momento, nós estamos em negociação, já fizemos 2 reuniões, a gente queria mesmo estar participando, porque porque é um direito, a gente sabe que é um direito, mas como que nós vamos estar conseguindo esse direito, né? Para ter esse atendimento, né? Espero, tá, gente? Se os profissionais se sentem angustiados, você imagina do outro lado. Então, acho que, assim, muitas vezes, por assim, um conhecido, ou não sei, a gente conhece o secretário da saúde, não sei, consegue uma consulta, ou consegue pagar uma consulta, né? Só que a malícia, aí paga uma consulta com psiquiatria, mas aí a criança não dá bem com esse medicamento, quando que ela vai retornar? Então, fica uma questão sem fim, né? Assim, teve épocas que a gente pagava muita consulta, mas só que não adianta, né? Porque tem que ter um atendimento constante, não que a psiquiatria seja né? Eu acho que tem que ter um atendimento como um todo, mas acaba que não tem esse acompanhamento básico, né? Então é isso, eu acho que Mariana fechou, não é toda a nossa reivindicação e nossa angústia que a gente tem vivido, tá? E assim, obrigada pelo convite, Mariana, eu queria estar continuando a estar participando com vocês, estar contribuindo com essa discussão. Eu acho que Inês, Guilherme, é uma pessoa que tem aí, né, uma experiência longa aí na área da deficiência, né, Inês, e principalmente na área da educação. Então, eu acho que é uma pessoa que realmente, né, é a pessoa para fomentar essas discussões, Inês, e a gente fica muito feliz, né, de ver você tão empenhada nisso. E é igual a gente já falou com você em outros momentos, né, a gente está à disposição, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas, realmente aí para apoiá-las nesse sentido. Né? No que tange, assim, fora ao ser também, né? Acho que a gente está à disposição. Achando que o Guilherme caiu lá.
Todo mundo caiu ou foi só eu? Só você. Mas, então, acho que a gente pode retomar onde vocês estavam discutindo, ou... Não, na verdade, eu só estava falando que das contribuições que Inês tem, né, assim, ao longo dos anos aí no âmbito da pessoa com deficiência mesmo, então é uma pessoa que tem, né, muita propriedade aí para falar do assunto, super carimbada aí nos assuntos que referem-se à inclusão. Então, eu acho que se tem alguém aí apta mesmo para fomentar, né, essas políticas, né, com embasamento teórico e prático para isso, é a Inês. Então, eu só estava realçando realmente o papel dela aí na associação e né, nessas discussões que a gente está tendo. Ótimo, Inês. Então, te agradecer muito, né, e dizer como que é importante ter a associação junto nessas conversas, e nas conversas presenciais futuras termos também famílias e usuários, né, nessa discussão do aprimoramento da rede. E dizer, assim, que muitas vezes e Priscila colocou isso também, né, psiquiatra, que muitas vezes a demanda vai para o foco no especialista. Não tem o TO, não tem o fisioterapeuta, o psiquiatra. Mas muitas vezes a gente esquece da potencialidade que tem os dispositivos do território, né, e o que a Mariana coloca nisso, né, a importância de, ao dar alta do centro especializado, também fortalecer o território, né, no cotidiano, né, as pessoas que estão perto daquelas pessoas, porque às vezes vai no centro de reabilitação, atravessa quilômetros, zona rural, estrada esburacada, e está longe da escola, está longe do dia a dia, né? E como que é importante a gente criar esses momentos como esses, né? Que a gente possa ter outros, em que a gente trabalhe no fortalecimento desses dispositivos locais, né? No empoderamento, né, dos não especialistas, porque são essas pessoas que podem fazer grande diferença. Como a Mariana falou, né, a criança menor, ela tá o cérebro está amadurecendo muito rápido, então faz muita diferença estar no serviço especializado. Enquanto que o jovem, o adulto, ele precisa muito mais dessa inclusão no território, né? Então esse é o nosso desafio de criar conversas para que, né, mesmo as pessoas no território não sendo especialistas, elas consigam, né, dar conta de continuar esse processo de desenvolvimento, né? Muito, né, muito importante a colocação de todo mundo. Vera, pode se juntar a nós? Eu achei muito interessante aí a fala da Mariana, quando ela fala em relação à questão dos próprios profissionais da rede, né? Da insegurança, da falta de capacitação, e enquanto a atenção primária é uma deficiência, né? Então, assim, eu vejo isso constantemente no dia a dia ali do trabalho, junto, né, com as equipes, essa dificuldade, essa insegurança mesmo, e até em outros momentos também já foi até solicitado essa possibilidade de uma capacitação, né? Quando a gente pensa em saúde mental mesmo, a gente sabe que existe essa insegurança, né? Até pela demanda, pelo volume, pela diversidade, né, dos atendimentos ali na porta de entrada, ali dentro da unidade de saúde. Então, isso gera muitas vezes essa dificuldade, né? E muitos profissionais já solicitaram, né, que fosse possível essa conversa, essa capacitação mesmo para facilitar e para que eles também possam desenvolver um trabalho melhor, que possa fazer, né, esse acolhimento mais humanizado, né, e que, de uma certa forma, acaba que pode, inclusive, diminuir até esses encaminhamentos, né, já que muitas coisas podem ser resolvidas ali dentro do território, dentro da própria unidade de saúde, né? Ô Vera, inclusive isso já foi pauta, assim, eu acho que de outras reuniões, junto, inclusive com a nossa gerente, que, né, ela está de férias, não pôde estar aqui conosco hoje, mas a equipe está, sim, aberta a isso, né? Eu acho que é algo também que pode ser agendado, ser elaborado de uma forma melhor, né? E ela já trouxe essa demanda para a gente, e a equipe está aberta a isso mesmo. Eu acho que é vocês entenderem mesmo, né? Assim, não que nós somos os donos dos saberes, né? Estamos longe disso. Estamos tentando e caminhando também a passos curtos aí,
tentando trazer o melhor para os nossos pacientes, mas a gente está aberto a compartilhar com vocês as nossas experiências mesmo aqui dentro. Uhum. E eu acho que esse encontro, né, esse primeiro encontro, realmente foi um pontapé, né, para que a gente possa manter essa conversa em outras, né, em outros momentos também, e a gente ir trazendo essas dificuldades, porque cada um, né, dentro ali do seu serviço, cada um vai apontar suas dificuldades, né, igual, por exemplo, como foi falado a questão do espaço físico, né? Isso também acontece no dia a dia ali dentro das unidades. Quantas unidades, às vezes, falta uma sala para um atendimento, a gente tem que esperar um momento que o médico sai para uma visita para poder fazer um acolhimento ali de um paciente que está precisando também, né? Então, assim, a gente também tem as dificuldades, nós temos nossas deficiências, mas também estamos abertos, né? E querendo oferecer um serviço melhor também, né? Com mais qualidade, um serviço mais humanizado, e para isso, né? Essa conversa, esse compartilhamento desses saberes, né, ele é fundamental, né, principalmente quando a gente pensa na saúde mental. Muito bom. Tô achando que o Guilherme caiu de novo. Sei, me reabilitei. Não, achei que você tivesse caído. Camila que está com a mão levantada. Bom dia, Mariana. Bom dia. Porque eu achei muito, muito importante, né, a forma como você trouxe esses dados, né, para que a gente possa ter uma noção melhor desses números e de como funciona o serviço. Fiquei curiosa, assim, não sei se cabe nesse momento, mas aí vocês me digam. Queria ouvir um pouquinho da experiência que o SER tem tido, né, nessa interface com a educação, com as escolas, como é que isso tem se dado, o que vocês têm encontrado de estratégia, não sei se é pertinente nesse momento, mas se vocês puderem falar um pouquinho disso. Sim. Eu acredito que eu acho que eu não sou a profissional apta para falar, mas nós temos as duas pedagogas, porque hoje a equipe conta com duas pedagogas, né, na reabilitação intelectual. Então, eu vou convidar uma delas para vir aqui e eu acho que trazer essa experiência, né, já que tem o profissional aqui para falar, né, eu acho que é importante. Aí a Ana Angélica está vindo para compartilhar um pouquinho. Eu acho interessante para a gente pensar, né, para além da saúde, esses outros aspectos que envolvem o cuidado da infância e adolescência. Pode. Bom dia, gente. Eu sou a Ana Angélica, pedagoga de referência da reabilitação intelectual. A parte escolar aqui, a gente está tendo uma troca muito boa hoje, né, entre a escola e o nosso serviço aqui, referente sempre com o intercâmbio da família. Né? A gente tem essa disponibilidade de atender a escola, de estarmos abertos durante os atendimentos também, da escola estar vindo até a gente, para a gente trocar essas informações, trocar essas ideias, mas, assim, diante dos que vem acontecendo, diante da pandemia, do que a gente passou, a escola é um papel fundamental, né, claro, na educação de qualquer criança e adolescente, e essa troca é sempre muito válida, e a gente está tendo um retorno muito importante. Essa questão da interface que você diz, né, que a gente, desse contato, é sempre proveniente de ações em conjunto. Essa troca de relatórios é sendo hoje muito comum, inclusive nossos protocolos, hoje existem relatórios com essa troca de demandas da escola, da gente caminhar juntos, principalmente, né? A gente tem relatórios hoje específicos de adaptação de material, de troca com professores de apoio para aqueles que possuem demanda e tem essa flexibilidade por parte da escola também. Então, assim, está sendo uma troca muito interessante. Até então, principalmente depois da pandemia, essa troca está mais efetiva e mais eficaz também nos desenvolvimentos dos pacientes. Ana, né? Tudo jóia. Então, geralmente, isso chega muito pelo relato da família, e aí vocês acabam estabelecendo esse contato com a escola, ou a escola procura. Não sei se eu entendi muito bem o que acontece. Sempre a nossa demanda é trazida por parte das famílias, né? A escola, assim, às vezes falam com os pais, os responsáveis, no nosso caso, que atendemos muitas crianças, né, e adolescentes, a família traz isso para a gente, né, que a escola pediu o que vocês fazem aqui, em que vocês podem ajudar. Aí a gente tem essa troca de relatórios, mas também estamos abertos, como a Mariana já falou também, a atender a própria escola aqui, professor de apoio, equipe pedagógica, no nosso atendimento aqui também.
Então, atualmente, existe muita troca de relatórios. Agora, ultimamente, a gente passa material para a escola do que a gente é feito, do que a gente trabalha aqui. Automaticamente, a escola também nos repassa a questão do material adaptado, se isso se encontra realmente efetivo, se isso está acontecendo. E, principalmente, a gente quer saber, no nosso atendimento, a conduta que a escola faz com aquela criança, com aquele adolescente, a partir das dificuldades que ele apresenta, das limitações que ele apresenta. Então, essa troca, atualmente, durante a pandemia, está acontecendo muito por troca de relatórios, mas também estamos abertos a essa troca através de atendimentos presenciais também. Muito obrigada por responder minha dúvida, Ana, e explico o porquê da minha pergunta. É porque na prática dos atendimentos aqui, principalmente com os adolescentes, que é onde eu tenho percebido isso de forma mais evidente, assim, as escolas apresentam uma dificuldade também, né, que chega muitas vezes por por esse déficit na capacitação, na formação dos professores, diretores, né, das demais pessoas que estão dentro da escola, para manejar, né, assim, outras questões de saúde mental. Por exemplo, um aluno que tem uma crise ansiosa dentro da sala de aula, certo. E que tem sido uma dificuldade aqui. Eu queria aprender um pouquinho com a experiência do SER, quem sabe, né? Não, claro, a gente está sempre aberta, essa troca é constante e muito bem-vinda, né? Dos dois lados, sem dúvida nenhuma. Obrigada. As ordens. Não sei se essa pergunta sua, né, Camila, transtorno de ansiedade, né, não são perfil da equipe da reabilitação intelectual, né? Então, talvez possa ser discutido também, né, com outras equipes, né? Talvez o transtorno de ansiedade dentro de um espectro do autismo, de uma deficiência, um quadro de deficiência, aí sim, eu acho que seria o ser mais indicado para essa discussão, mas acho que a gente pode ver como que essas pontes funcionam melhor. No caso, eu queria entender um pouquinho dessa experiência do SER para transpor para essa outra realidade, né? Assim, que eu entendo que são contextos diferentes, um público diferente, mas que talvez passe por uma orientação mesmo, por essa possibilidade de troca para conhecer e manejar melhor esses casos, né? Cada qual dentro da sua especificidade. Sim, e tem tudo a ver com o nosso objetivo hoje, porque às vezes a gente é demandado de ter uma produção de atendimento grande, mas não se inclui muitas vezes nessa demanda o tempo para essa ponte, né, com o serviço, essa troca, né, essa qualificação dessa escuta, né, com as escolas, com os outros dispositivos. Então, é muito importante a partir daqui que a gente possa sensibilizar, né, os coordenadores, os gestores, para que invistam, né, nessa produção também o tempo para essa capacitação, o tempo para essa articulação, que é tão fundamental na infância e adolescência. Gente, vamos abrir, né? Nós estamos chegando perto de 2 horas de evento, já começa a ficar um pouco cansativo. Acho que a gente vai caminhando já para o final. Se alguém tiver mais alguma colocação, vou pedir para levantar a mão. Eu gostaria de lançar como proposta aqui também. Eu acho que, né, não posso ter uma satisfação maior de contar, né, num evento virtual aí com mais de 30 pessoas, tem 25 pessoas logadas aqui, mas eu estou vendo aqui no CAPS AD, né, tem muitas pessoas, no SER tem muitas pessoas também, muitos participantes, então agradecer, sim, imensamente o esforço coletivo de estarmos todos juntos aqui hoje, né, e a minha proposta, né, seria, enquanto supervisão, nós ainda temos aí 5 meses de supervisão, né, 4 meses e meio, a minha proposta é que possamos realizar aí, pelo menos trimestralmente, uma atualização dessa conversa, né, nós vamos ter na nossa agenda de supervisão 3 meses aí dedicados aí à infância e adolescência, né, a uma atualização aí da organização, né, do apoio à organização da rede local nesse assunto. Então, eu queria combinar pelo menos na proposta de um próximo encontro presencial em torno de
né, por volta de 3 meses, né? Podemos pensar em abril, talvez, de sair com um novo encontro, né? Eu queria ouvir um pouquinho as pessoas que quiserem participar, por favor, levantem a mão, para a gente ir para as considerações finais. Alguém está pedindo a lista de presença da capacitação. Eu vou pedir para... será que a gente coloca aqui no chat o nome de todas as pessoas presentes? Para a gente fazer né, pensar num certificado. Quem pediu foi assistência CEAI, né? Então, a gente pode pensar junto com a Alexandra também, que nos apoiou, como é que a gente faria essa lista de presença. E estamos abertos aí para outras contribuições, gente. Quem quiser se manifeste, por favor, levanta a mão. E eu queria lançar essa proposta aí de um novo encontro presencial em torno daqui a 3 meses. Maria Inês? Eu acho ótimo, mas só que eu acho que 3 meses é muito, viu? Eu colocaria 1 mês. Qual a nossa ansiedade mesmo, a questão de atendimento, tudo, eu acho que eu colocaria 1 mês. Pelo menos nessa primeira... A gente dá essa continuidade, essa discussão, depois a gente passaria para 3 meses. Tá. Para a gente fazer um equilíbrio, né, uma conta mais equilibrada, a gente tem, talvez, carnaval aí, a gente pode marcar para março, meados de março? Depois do carnaval? O que vocês acham? Vocês acham um prazo razoável para a gente caminhar nessas conversas? Queria que as outras pessoas também sugerissem. Eu temo que 1 mês, Maria... A equipe que a gente tem que pensar na nossa lógica aqui de atendimentos também, né? Então, a equipe está voltando aqui por 3 meses mesmo nesse. Porque para a gente conseguir estar aqui hoje, todas reunidas, né? Impactou aí numa desmarcação de pacientes, né? Então, a gente está pensando para a nossa participação, assim, em número e peso, tem que ser com 3 meses mesmo. Não, tudo bem, em paralelo, né, a gente vai ter um encontro, um terceiro encontro com a Comissão Pró-Deficiência, a gente vai estar mandando os convites e, né, queria muito que vocês participassem para estar nos ajudando aí. Ótimo. Então, a gente pode disparar no mesmo e-mail, né, dos convites, a gente pode... aí eu vou pedir para para a gente fazer essa lista de presença, eventualmente emitir o certificado para as entidades que precisarem, pedir para o e-mail de confirmação que cada serviço, cada pessoa logada possa confirmar, né, a sua participação, porque, por exemplo, no caso da Mariana, do CAPS-AD, né, de outras pessoas do CAPS Renascer, a gente não consegue ver, e outros serviços que logaram com né, o perfil do serviço, a gente não consegue ter noção de quantas pessoas realmente estiveram presentes. Aí vou pedir para mandar pelo e-mail né, da confirmação, que, se não me engano, foi do Serviço Social do SER, o número de pessoas para a gente montar essa lista e depois, no próximo encontro, né, repassar uma lista de assinaturas, enfim, do que for de cada serviço precisar. Ô, Guilherme, eu estou colocando aqui no chat o e-mail, a Alexandra está me falando aqui, que aí quem não tiver o acesso, né, no e-mail já pode mandar. Ponto social? Não. Ótimo. Então, a gente tem nessa proposta de um outro encontro presencial, acho que eu coloquei também, vou colocar também meu e-mail novamente aqui, e fico à disposição para a gente, até o nosso próximo encontro, né, Maria Inês? Então, assim, se você tiver alguma questão mais urgente, eu me coloco enquanto supervisor também, para tentar intermediar alguma questão né, que surja nesse assunto, tá? E outras questões também. Acho que é importante levantarmos as questões, ver como que a gente caminha para cada vez poder dar mais um passo. Mas eu já comemoro bastante, né, e agradeço muito o empenho, a disponibilidade, né? Sei que não é fácil abrir mão do tempo,
né, o tempo que as pessoas precisam, das pessoas que deixaram de ser atendidas hoje, mas que nós vimos, né, acho que desde a primeira fala, como que é rica, né, como que é caro esses momentos de conversa, de alinhamento, de construção da rede. Porque a rede ela não se constrói automaticamente, ela tem que ser tecida, né? E todas as equipes, todo mundo que esteve aqui hoje, é muito importante na firmeza, né, na potencialidade dessas redes que nós estamos fazendo aqui. Então, eu queria agradecer, parabenizar e dizer que foi um pequeno ponto aí nessa rede. Juliano, pode falar, fique à vontade, se apresente, por favor, também. Olá, Guilherme, bom dia a todos e todas. Eu sou o Juliano, sou o diretor aqui da Regional SEDES. De início, eu quero agradecer o convite do CERMA, professor da Alexandra, que convidou a Regional SEDES para estar participando desse encontro. Tenho uma satisfação muito grande participar desse encontro, iniciei minha vida profissional na saúde mental aqui em Diamantina, coordenando o CAPS Renascer, o CAPS AD aqui de Diamantina também. Hoje a gente está na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. É muito bom ouvir novamente as discussões, né, sobre a política de saúde mental dentro do território. A nossa ação principal, nós somos hoje referência para 24 municípios aqui na Regional SEDES de Diamantina, dentre eles o município de Diamantina também compõe o nosso território. Bom ver o pessoal do CRES de Diamantina presente aqui no encontro. Eu acho que dentro das políticas da intersetorialidade que você mencionou aí, né, logo no início também, você trouxe essa importância de trabalhar não apenas o sujeito, né, mas a sua família, e esse é um carro que a SEDES constrói, trabalhar o indivíduo além dele mesmo, mas trabalhar a sua família, o seu grupo familiar, o seu local. E hoje a gente tem uma atuação maior na área da assistência social. O nosso trabalho é de apoio técnico aos municípios, no que tange ao desenvolvimento mesmo de trabalho das políticas públicas dentro do seu território. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, vocês falaram tanto aí no que tange à promoção, ao cuidado, né, do usuário, da família, bem como da violação de direitos também. Então, hoje a gente poderia pensar nessa saúde mental da criança e adolescente, tanto ela na atuação no CRAS, quanto nos CREAS no território. E aqui eu quero colocar a Regional SEDES à disposição do município de Diamantina e também de vocês, para que nós pudermos contribuir nesse avanço dessa construção dessa rede dentro do território. Aqui junto comigo está participando a Liliane Lourenço, que ela é técnica aqui da Regional SEDES, assistente social, é técnica da Regional SEDES aqui de Diamantina. Então, se a gente puder contribuir nessa discussão, nessa implementação, nesse fortalecimento da rede, podem contar conosco aqui. É muito bom discutir saúde mental, participar da saúde mental, reviver esse momento junto com vocês aqui. Então, a gente está à disposição, o que precisarem, pode contar conosco. Uma saudação aí a todos os colegas que tive o prazer de trabalhar junto com vocês no município de Diamantina e hoje está revendo vocês aqui dessa forma virtual. Muito obrigado mesmo, e a Regional SEDES está à disposição de vocês. Obrigado, Juliano. Né? Valorizar muito a presença de toda a equipe, de todas as equipes aí do serviço social. A gente sabe, né, todas as discussões de casos mais complexos, né, a dedicação, né, o esforço, né, a gente vê que o pessoal do serviço social tem uma garra especial que nos motiva muito. Então, agradecer muito aí a você e todas as equipes. Então, gente, eu coloquei, né, os meus contatos de e-mail aí no chat também. O nosso encontro está gravado né, deixo aí os votos aí que a gente possa continuar nessas conversas até o nosso próximo encontro, que vamos torcer para que possa ser presencial. Tá? Mais alguma colocação? Acho que já podemos caminhar para o fim, né? 2 horas de conversa, acho que é um tanto, né, um tempo ótimo aí para encontros virtuais. Então, agradecer muito, né, a participação de todas as equipes e nos vemos aí no próximo encontro. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Valeu, pessoal. Um bom dia de trabalho para todos aí. Uma ótima semana também. Obrigado. Obrigado, ótima semana. Como é que faz para sair disso aqui, gente? Não tinha um negócio para sair da chamada. Obrigado, bom dia, gente. Até a próxima.